Podemos começar, não podemos? Amém. Vamos começar orando então, amém? Amém. Alfredo, você pode orar por nós, por favor? Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, nós te louvamos, Pai. Amém. Oh, por essa oportunidade. Amém. Oh, de estarmos buscando a Tua Palavra. Amém. De estarmos buscando a Ti. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Abra nosso espírito, Sim. nossa mente, Amém. nossa visão Sim. para a Tua Palavra. Amém. Para ouvirmos e entendermos o que o Senhor quer nos falar. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos. Bem-vindos aos fundamentos da fé cristã. Nós vamos ver as 24 lições desse livro nos próximos 6 meses, toda quarta-feira. E esse é um livro, o primeiro livro, o volume 1 é o ensino básico, deixa eu ver. Isso. Todos os volumes vão ter os mesmos temas, e à medida que os volumes vão se aprofundando, nós vamos nos aprofundando nos temas. Então, nós temos 8 temas. Primeiro é Deus, nós vamos ter 3 lições sobre Deus. Depois a palavra, o plano de Deus, redenção, vida, a igreja, o viver cristão e o serviço a Deus. Então, eles estão nessa ordem, porque nós estamos tentando dar uma sequência lógica para as lições. Então, no primeiro volume nós vamos ver 24 lições nesses 8 temas. Então, primeiro nós vamos ver a pessoa de Deus. Depois, vamos ter 2 lições sobre a palavra, porque Deus é um Deus que fala. Depois, nós vamos ver o plano de Deus, porque Deus tem um plano. Então, nós vamos ver qual é esse plano. Em seguida, nós vamos ter o quarto tema, que é a redenção. Porque embora Deus tenha um plano, Deus também tem um inimigo. E o inimigo de Deus fez de tudo para causar dano ao plano de Deus. Então Deus tem também um plano de redenção. A redenção, que não era parte do plano inicial de Deus, tornou-se necessária por causa das ações do inimigo de Deus. Então nós vamos ver essas questões. Vida é a essência de Deus. Como nós vamos ver Deus em vários aspectos. Um dos aspectos é que Deus é vida. E vida, como essência de Deus, tem muitas riquezas. E nós fomos criados para poder usufruir das riquezas da vida de Deus. Então nós teremos algumas lições sobre vida. A redenção e a vida de Deus produz um povo, que é a igreja, em vários aspectos. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a casa de Deus. Então a igreja é o lugar, ou o ambiente, em que nós, seres humanos, podemos desfrutar tanto a vida como a redenção de Deus. Esse é um viver coletivo que propicia um ambiente adequado para que a gente tenha acesso a tudo que Deus é, a tudo que Deus tem e a tudo que Deus fez. A igreja é o ambiente e ela produz um viver. Na verdade, a igreja é um viver. Sem esse viver, a igreja não se manifesta. Então a igreja não é um lugar, não é um ambiente físico, mas é um grupo de pessoas. Mas não qualquer grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que tem um viver que expressa Deus. Então nós vamos ter algumas lições sobre o viver cristão. E o último item
o serviço a Deus. Além de usufruir tudo que Deus tem para nós, a vida de Deus, o amor de Deus, o plano de Deus, tudo que nós usufruímos de Deus, gera em nós um sentimento de servir a Deus, de agradar a Deus, de fazer coisas para Ele. Então, fazer coisas para Deus é servir a Deus. Então, nós vamos ver vários aspectos do nosso serviço. Então, vamos ver que o nosso serviço tem um aspecto de sacerdote, também tem um aspecto de exercer a autoridade de Deus, tem um aspecto de cuidar uns dos outros, apacentar uns aos outros. Então, o serviço a Deus inclui vários itens. Então, nós teremos esses 8 itens distribuídos em 24 lições, ou 24 lições distribuídas em 8 itens, certo? Então, vamos ver a lição 1, o plano eterno de Deus. Nós temos vários versículos, eu procurei colocar quase todos no slide para facilitar a leitura. O primeiro deles é Isaías 45, versículo 5, a primeira parte. Diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Esse é um versículo bem claro e contundente, que fala não apenas existência de Deus, mas que Deus é único, que além dele não há outro. Algumas versões da Bíblia trazem a palavra Senhor no Antigo Testamento em letra maiúscula. E essa é a tradução da palavra Jeová, ou Javé em algumas versões. Então, em vez de usar o nome Jeová na tradução, eles optaram por usar a palavra Senhor, mas sempre em letra maiúscula, toda ela. Então, na versão Almeida, nas duas versões, tanto a corrigida como a atualizada, e também a nova atualizada, eles usam essa maneira de grafar Senhor, para deixar claro que essa palavra corresponde ao nome de Deus no Antigo Testamento, Jeová. Então ele diz: eu sou o Jeová e não há outro. Além de mim, não há Deus. Outro versículo é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ali Paulo fala: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, glória e honra pelos séculos dos séculos. Amém. Então esse versículo também mostra que Deus é único e não há outro. E o terceiro trecho é Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15. Esse trecho é bem conhecido, quando Deus aparece para Moisés, e Moisés então pergunta: qual é seu nome? Quando eu for até os filhos de Israel para falar que o Senhor me enviou, o que eu vou dizer para eles? Então Deus disse o seguinte: eu sou o que sou. Então, a palavra Jeová em hebraico significa eu sou. Então o que Deus falou para Moisés nesse momento é: você quer saber o meu nome? Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, e a palavra Senhor aí novamente é Jeová, e a palavra Jeová quer dizer eu sou, então poderia ser traduzido: o eu sou, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Qual é o meu nome? Jeová, ou eu sou. Assim serei lembrado de geração em geração.
Como nós vamos ver até o final dessa lição, é muito interessante que Deus se apresente justamente com esse nome, Eu Sou. É um nome extremamente significativo. O homem, o ser humano, tem vários questionamentos sobre Deus. Quem é Deus? Deus existe. Se Deus existe, por que existem tantos problemas no mundo? Por que tantas pessoas com doenças, tantas dificuldades, tantas calamidades e tudo mais? Então, muitas e muitas dessas situações levam as pessoas a questionar a existência de Deus. Se Deus existe ou não. Então nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Alguns versículos da Bíblia mostram que não apenas a palavra, não apenas a Bíblia deixa claro que Deus existe, mas até mesmo a criação deixa claro que Deus existe. Então, capítulo 19 de Salmos começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Eu não pus o trecho todo, mas eu gostaria de ler com vocês. Esse salmo é de Davi, então ele, depois de dizer isso, que o firmamento anuncia a obra das suas mãos, ele diz o seguinte: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então aí, nesse início, Davi diz que, ainda que Deus não falasse com as pessoas e não deixasse escrito, registrado o que ele falou com as pessoas por meio da palavra, haveria uma maneira de saber que Deus existe. Por quê? Porque a criação que ele fez mostra isso. Então, embora muitos questionem o universo, muitos questionem que é impossível que alguém tenha criado tudo, e essas pessoas tenham feito várias teorias a respeito de como tudo veio a existir, ainda assim, quando você para pensar e até mesmo analisa tudo que existe e o detalhe, a riqueza de detalhes que a criação tem, é impossível pensar que tudo isso veio a existir ao acaso, que foi um acontecimento isolado que gerou todas essas coisas. Porque há detalhes demais, e detalhes que se encaixam perfeitamente, que se completam perfeitamente. Tudo que é da criação de Deus, original de Deus, é perfeita. E isso tudo demonstra que há um Deus e que não foi o acaso que criou todas as coisas, que não foi uma explosão que criou todas as coisas, e sim uma mente por trás de tudo isso. Então esse trecho de Salmos 19 é bem claro nessa questão. Os céus proclamam a glória de Deus. Glória é a manifestação, a expressão de Deus. Então, até mesmo olhando para a natureza, não há como negar a existência de Deus. Toda vez que nós saímos para o campo, ou vamos para o mar, ou vemos algum item da criação de Deus. Até mesmo, veja só as cores da natureza.
a cor de cada fruta ou de cada flor, né? A exuberância da natureza, mostra que não foi o acaso que criou tudo isso, mas há uma mente por trás de tudo. E quando nós vimos o plano de Deus, nós vamos ver detalhadamente isso. Por que Deus criou todas as coisas como criou, com a riqueza de detalhes que criou? Porque Ele tem um plano, e Ele quer cumprir esse plano, e esse plano inclui o ser humano, inclui cada um de nós. Tá certo? Então esse é um dos trechos. Outro é Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Dá licença, está esquentando aqui. Deus tem atributos invisíveis, mas Ele, na criação, colocou indícios desses atributos nos itens criados. Então, quando nós olhamos para a criação, nós podemos ver indícios dos atributos divinos. Por exemplo, Deus, a Bíblia diz, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Quando Deus criou o universo, Deus criou pelo menos um item que nós conhecemos que expressa esse atributo de Deus. Certo? Qual? O Sol. Então, o Sol manifesta a luz, ilumina, e isso é um indício de um atributo divino. Tá certo? Só que o Sol é apenas uma figura. Deus é a realidade da luz. A verdadeira luz é Deus. Mas, para que nós possamos entender um pouco como Deus é luz, nós temos uma figura que é o Sol, que nos faz entender como Deus nos ilumina, como Deus dispersa as trevas. O que são trevas? Ausência de luz. Nós estamos aqui, se apagar a luz, o que acontece? As trevas tomam conta. Como é que faz para acabar com as trevas? Basta ligar a luz. Tá certo? Então, quando Deus criou o Sol, Ele estava colocando ali um indício, uma figura, algo com que a gente pudesse identificar a luminosidade de Deus. Tanto que lá na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, fala que já não vamos precisar da luz do sol, porque o próprio Deus será a nossa luz. Tá certo? Então, em vários itens da criação, nós podemos ver indícios dos atributos, como ele fala, os atributos invisíveis de Deus. E Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz que o versículo 1 diz que Deus falou de várias maneiras, por meio de várias pessoas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual fez também o universo. Então a criação de Deus foi feita por meio do Filho, que é Cristo. E João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então não apenas há um Deus, mas ele é um Deus criador que fez todas as coisas
por meio do Filho. Agora vamos ver um pouquinho a questão de não crer em Deus ou duvidar da pessoa ou da existência de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 1, a segunda parte fala: Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então, essa é uma das contendas que Deus pode ter com o homem, não conhecer a Deus. E como nós vamos ver, há basicamente 3 tipos de pessoas. Aqueles que não creem que Deus existe. Então nós vamos ver Salmos 14. Versículo 1 fala: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então esse é o primeiro tipo de pessoa, o que considera que não há Deus. O segundo é aquele que não sabe se Deus existe ou não existe. Então em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 fala: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando Deus criou o homem, Deus colocou no homem, no ser humano, uma espécie de dispositivo. Diz que colocou a eternidade no coração do homem. Então, o que é colocar a eternidade? É colocar no homem um desejo de conhecer o que é eterno. Um desejo de conhecer a Deus. Lembre-se que quando Deus criou Adão e Eva, os colocou no jardim do Éden e deu a eles o livre-arbítrio. Deus tem uma vontade. A vontade é que o homem conheça a Deus. Mas Deus não força o homem a conhecê-lo. Deus dá ao homem a liberdade de conhecê-lo. Mas, como nós falamos no começo, Deus tem um inimigo que tem por habilidade enganar. Então, muitas pessoas são enganadas a não conhecer Deus, ou enganadas a duvidar da existência de Deus. Então, o que Deus fez ao criar o homem? Colocou no homem um antegozo, um pedaço da eternidade no coração do homem, para despertar nele o desejo de conhecer a Deus. Tanto que, quando nós estudamos, vemos a questão dos povos primitivos e tudo mais, todos eles, de alguma maneira, desenvolveram alguma espécie de adoração. Certo? Eles desenvolveram alguma espécie de Deus. Eles não sabiam o que era, não sabiam como, mas porque dentro deles Deus colocou o desejo de conhecê-lo. E muitos, por não conhecer o Deus verdadeiro, passaram então a adorar ídolos, a criar deuses, mas porque de alguma maneira dentro do homem tem esse sentimento, essa sensação: existe alguém, existe algo superior. Muitos não sabem dizer o que é, mas está lá dentro. Então o homem tem esse desejo. Isso faz parte da criação de Deus. É claro que
A eternidade que Deus pôs no coração do homem só pode ser satisfeita por aquele que é eterno, que é o próprio Deus. Mas até nisso mostra a sabedoria de Deus e como eu posso dizer, a autoconfiança dele, de não se impor. Ele não se impõe. Ele desperta e o homem pode buscá-lo. E ele está disponível. Então esse é o segundo tipo de pessoa, aquele que não sabe, mas tem o desejo dentro dele de conhecer. E o terceiro tipo é os que creem em Deus. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, basicamente, nós temos esses três tipos de pessoas na humanidade: os que não conhecem ou não creem, os que não creem que Deus existe, os que não conhecem e aqueles que creem e aí se aproximam de Deus. Graças a Deus nós estamos, suponho, todos nós, na terceira categoria, certo, irmãos? Amém. Vamos falar um pouco sobre, então, o que a falta do conhecimento de Deus produz na humanidade. Isso tem muito a ver com a moralidade humana. Então, esse trecho de Romanos capítulo 1 fala um pouco sobre isso. Aquele trecho do Salmo que nós lemos, né, Salmo 14, também fala sobre isso. Eu vou ler Salmo 14 primeiro. Diz o seguinte: o insensato diz no coração, não há Deus. E o texto continua: corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Deus do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? E aí ele então associa toda a corrupção da humanidade com a falta do conhecimento de Deus. O ser humano foi criado para conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus, o ser humano começa a se corromper. Ele se entrega aos sentimentos mais baixos, mais vis, e acha que dessa maneira ele pode se satisfazer. Então, nesse trecho de Romanos capítulo 1, Paulo fala também sobre isso. Ele fala: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, Paulo associa essas coisas todas, que são extremamente negativas, mas que estão na sociedade como um todo, à falta do conhecimento de Deus. Nós temos de lembrar que, em vários trechos do Antigo Testamento, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá certo? Então, você quer ser sábio, tema a Deus.
E muitos acham, não, mas ter medo de Deus, então se apresenta como um tirano. Não é exatamente nesse sentido. Mas o temor de Deus nos faz ser sábios, nos faz ser cautelosos, nos faz não nos entregar a coisas malignas, nos faz ser precavidos. E isso é bom. Isso é muito bom. Vou fazer um parêntese aqui. Todos nós concordamos que liberdade é algo positivo, certo? O contrário de liberdade, qualquer tipo de limitação ou dependência, né, escravidão, é negativo. Sim, liberdade é muito positivo. Agora, depende do que nós queremos que tenha liberdade. Nós queremos que a maldade tenha liberdade? Nós queremos que a desonestidade tenha liberdade? Né? Nós temos visto mais e mais no mundo que essas coisas estão ficando cada vez mais soltas, mais livres. E isso tem feito o que com a sociedade? Tem corrompido a sociedade. Então, nem toda liberdade é positiva. A liberdade de coisas negativas não é. Então, o temor de Deus e o conhecimento de Deus fazem o homem ser limitado, de fato, tiram a liberdade do homem para fazer o mal. E dão ao homem a liberdade de fazer coisas positivas. Dão ao homem o conhecimento de fazer coisas positivas. E todo mundo, em sã consciência, concorda que isso é o que a sociedade precisa. Mas muitos, quando falam do conhecimento de Deus, veem isso como algo negativo. Então hoje, muitos têm esse conceito. Paulo fala que em 1 Coríntios 15, ele fala, quando ele está falando da ressurreição, que muitos não creem na ressurreição, ele diz o seguinte: se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Para que pensar em Deus? Para que temer a Deus? Vamos dar liberdade para nós mesmos. Vamos fazer o que nós quisermos. Vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Nós só temos esta vida e nós devemos fazer tudo que nós pudermos nessa vida, porque isso é liberdade. Isso é bom. Isso é o que dá prazer. Só que ele continua: tornai-vos a sobriedade. Ou seja, quem pensa assim não está sendo sóbrio. Está sendo ao contrário de sóbrio. Embriagado. Embriagado com esses próprios pensamentos de prazer, de liberdade para a carne, liberdade para as coisas más. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o quê? O conhecimento de Deus. Então, quando uma pessoa se entrega a essa liberdade, como eles falam, para fazer o que quer e aproveitar a vida, eles estão desprezando o conhecimento de Deus. E aí então volta naquele trecho que nós lemos lá em Romanos capítulo 1. Todos aqueles males são decorrência da falta do conhecimento de Deus. E muitas vezes é isso que acontece. Eu lembro que, eu me converti com cerca de 14, 15 anos, e eu tinha um colega de classe
E eu falei de Jesus para ele, e a resposta dele foi: não, esse negócio de Deus é para quando eu for mais velho. Certo? Agora eu preciso aproveitar a vida. Já faz um tempinho que a gente conversou sobre isso, né? Nunca mais encontrei com ele, eu não sei quanto que ele aproveitou a vida. Entendeu? Mas esse é o conceito de muitas pessoas. Se era o conceito 50 anos atrás, é um conceito mais ainda hoje, né? O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a vida. Depois, aí sim eu me volto para Deus. Por quê? Porque mesmo que eu despreze o conhecimento de Deus, lá no fundo eu sei, se eu reconhecer que Deus existe, se eu estiver interessado em Deus, eu vou ter de abrir mão de certas coisas. E eu sei que, embora eu tenha de abrir mão, eu não quero. Então, é melhor eu fazer o quê? Desprezar o conhecimento de Deus. É isso que muitas pessoas hoje fazem. E nós vivemos num mundo que promove mais e mais um estilo de vida dessa maneira. Diversão a todo custo, prazer a todo custo. A indústria do entretenimento é a que mais cresce. Todos querem se divertir. Antes, os barzinhos ficavam cheios a partir de sexta-feira. Até que enfim é sexta-feira. Hoje eles estão cheios já na segunda. Não é? Na segunda-feira já estão. Por quê? Porque as pessoas querem se divertir. Trabalham demais, têm muitas responsabilidades, o patrão é um carrasco, eu preciso relaxar. Eu preciso relaxar. Então, exato, eu trabalho muito, eu mereço isso. Então, isso tudo essa é o ambiente que quer tirar do ser humano o conhecimento de Deus. E aí nós voltamos para aquele versículo: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Essa eternidade só pode ser satisfeita com o próprio Deus. Se ele não se satisfaz com Deus, ele vai tentar se satisfazer de alguma maneira, mas nunca vai conseguir. E não conseguindo, ele vai procurar cada vez mais, com mais intensidade, em maior quantidade. Então, ele cai num ciclo que o afasta cada vez mais de Deus, porém o deixa cada vez mais infeliz, insatisfeito. Percebe? Então, isso é o que a falta do conhecimento de Deus traz. E antes, voltar ainda um pouquinho para cá. Hoje, nós vivemos numa sociedade em que mais e mais as pessoas querem tirar tudo o que se refere a Deus do dia a dia das pessoas. Tá certo? Então nós temos uma... É isso mesmo, a cultura moderna do século XXI. O que eles falam? Que nós agora vivemos no século XXI. Nós não temos mais... Nós precisamos de uma cultura que seja condizente com o século em que nós vivemos. E essa cultura não tem espaço mais para admitir a cultura, a influência que eles chamam de judaico-cristã, ou seja, da Bíblia. Não há mais espaço para a Bíblia na nossa sociedade. Então, há muitos que querem trazer esse ambiente para todos os lugares, tirar da cultura humana o conhecimento de Deus. Então nós, cada vez mais, vivemos uma sociedade que tem negado a existência de Deus. Tem adquirido muito conhecimento em várias áreas.
Nunca o conhecimento foi tão farto. Nunca houve tanta descoberta na medicina, na ciência e tudo mais. Mas nunca o conhecimento de Deus foi tão precário, tão limitado e até mesmo tão posto de lado. E o resultado é que, mesmo com tanto desenvolvimento, tanto progresso em tantas áreas, a sociedade está cada vez mais corrupta. Tá certo? Essa é a falta do conhecimento de Deus. Além disso, Deus é eterno. O ser humano passa por várias ondas, mas Deus permanece. Então, Apocalipse diz que Deus, ele diz de si mesmo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E Salmos 91:2 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É interessante isso, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu detesto mudança. Eu detesto mudança. Eu não mudo nem móvel de lugar. Eu sei que eu estou num extremo. Eu reconheço isso. Mas, porque mudança gera insegurança. Não é? Isso vai mudar. Toda vez que fala que vai mudar alguma coisa, você já fica, vai mudar. Né? Mas nós temos alguém que é o mesmo de eternidade a eternidade, amém, extremamente confiável, amém, em quem nós podemos lançar toda a nossa ansiedade, porque mudança traz ansiedade. É ou não é? Toda vez que você precisa mudar alguma coisa, isso te gera alguma ansiedade. O legal é quando você fica lá, aquilo está do mesmo jeito, está tudo bem, não muda nada. Lógico, tem pontos positivos e pontos negativos. Mas é muito bom ter alguém confiável, imutável, em quem a gente pode se firmar. Tá certo? Uma base sólida. O Senhor é esse fundamento. E outros trechos falam que o Senhor é a nossa rocha. Amém. Nós podemos nos fundamentar nele. Então, especialmente em tempos tão fluidos como nós vivemos, tão móveis, né? Tudo passa, e tudo passa rápido. As mudanças que vêm não duram. Antes, um negócio para mudar de uma coisa para outra demorava, até a moda demorava. Hoje, tudo muda muito rápido. E às vezes, justamente essas mudanças rápidas nos deixam extremamente ansiosos. E por fim, a ansiedade, o excesso de ansiedade pode nos levar à depressão. Mas nós temos alguém sólido, amém, confiável, amém, um refúgio de geração em geração. Foi o refúgio para os meus pais, vai ser refúgio para os meus filhos, para os meus netos, para todo mundo. Não importa a idade que você tenha, Deus é um refúgio de geração em geração. Conhecer a Deus dessa maneira, né, de uma maneira tão íntima e tão sólida, acaba com todas as dúvidas se Deus existe ou não. E esse é um relacionamento que nós temos com Deus pela fé. Esse trecho, né, que nós já lemos, eu sou o que sou, e Isaías 45, Salmos 86:10 diz: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. E 1 Coríntios 8:4,
sabemos que não há senão um só Deus. E outro item importante, Deus é Espírito. Então, o nosso conhecimento de Deus não é um conhecimento simplesmente mental, teórico, mas aqui diz, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, aqui nós temos duas vezes a palavra Espírito. E quando nós virmos a questão da formação do homem, nós vamos ver que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus soprou em nós um fôlego de vida que se tornou o nosso espírito humano, que pode ter contato com Deus que é Espírito. Então nós temos Deus que é Espírito, e nós temos o Espírito humano que pode contatar Deus. Por que o Senhor criou esse Espírito em nós, ou colocou a eternidade no nosso coração? Porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Não apenas para o homem ser um adorador, ou um servo, Não, Deus quer um relacionamento com o homem. E o relacionamento de Deus com o homem é por meio do Espírito e por meio do nome do Senhor. Então eu gostaria de encerrar falando sobre este versículo. Bem no começo, lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 23, Adão teve um filho chamado Sete, e Sete teve um filho a quem ele pôs o nome de Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Senhor ali é Jeová, eu sou, e a palavra Enos quer dizer fraco, frágil, mortal. Em contraste com Senhor, que é o eu sou. Neste ponto, e isso foi logo depois que Caim matou Abel, o homem descobriu que a vida dele não era nada. Embora Adão depois vivesse 900 anos, Caim matou Abel muito cedo. Então, ele passou a invocar, ó Senhor. Ele passou a invocar o eu sou. Porque ele sabia que ele não era, mas tinha alguém que era. Então, Deus quer esse relacionamento com o ser humano. Embora nós tenhamos sido criados fracos, frágeis, Salmos diz que nós somos criados menores que os anjos, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Certo? Nós não somos nada. Existem vários animais que são mais fortes do que nós, vivem mais do que nós, resistem mais do que nós. Mas nós temos acesso àquele que é o eu sou. Então, esse que é o eu sou está disponível a nós toda vez que nós o invocamos, toda vez que nós nos voltamos a Ele. Então, esse é o Deus eterno que se relaciona conosco. Nós somos fracos, passageiros, temporais, mas temos um Deus eterno. E podemos nos relacionar com Ele. E relacionar-se com Deus é a coisa mais sábia que um ser humano pode fazer. Temer a Deus é a coisa mais sábia que um ser humano pode fazer. Então, que o temor de Deus aumente em nós. E o nosso relacionamento com Deus se torne cada vez mais sólido, mais íntimo, mais duradouro. Assim, nós seremos satisfeitos em toda a nossa vida, todas as nossas necessidades. Tá certo? Então, essa é a lição 1 do livro Fundamentos da Fé Cristã. Ok? Amém. Alguma dúvida?
Ou não chegaram nem ao ponto de ter dúvida, ou seja, a coisa foi tão mal explicada que não tem nem como ter dúvida. Foi tão bem explicado. Não acredito. Hein, Sansão? Tá ótimo, foi muito bem explicado. Não tem dúvida. Ok. Então é isso. Marco, essas perguntinhas nós vamos responder. Como é que está no livro? São perguntas bem objetivas, né? É do texto. Podem ser respondidas durante a semana e a gente revê no começo da aula da semana que vem. Essa é uma maneira também de rever, né, ou recapitular o assunto dessa aula.